Imagina você estar no Tinder procurando o amor da sua vida e de repente você encontra um cara que ele é charmoso, é lindo, maravilhoso e que tem qualidades excepcionais e que se denomina o príncipe dos diamantes. Aí, sem titubear, você desliza pra direita, instantaneamente você dá um match com esse cara e ele te manda uma mensagem assim rapidamente perguntando mais sobre você. Para muitas pessoas isso seria um sonho, né? Porém, para muitas mulheres isso se tornou um pesadelo. Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu venho apresentar para vocês Simon Leviev, que é um golpista israelense condenado por fraude, falsificação e também roubo. Eu fiquei sabendo dessa história através do documentário da dona Netflix, O Golpista do Tinder, e então eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês, resumindo um pouco essa história, pra eu contar pra vocês um pouco sobre a história desse cara. Eu achei bem interessante tudo que acontece nesse documentário e eu resolvi trazer ele aqui pra vocês. Já adianto que esse vídeo vai ter spoilers, então se você não quer levar spoilers sobre o que acontece lá no documentário, eu peço que você pare de assistir esse vídeo, vai lá, assista o documentário e depois vocês voltem aqui pra conversar um pouquinho. Mas nesse vídeo eu vou dar todas as informações sobre o documentário, eu vou falar assim, detalhes por detalhes, vai ser uma forma mais resumida pra vocês entenderem um pouco. E não é tão completo quanto o documentário, mas eu vou resumir todas as partes importantes aqui pra vocês. Lembrando que eu não sou jornalista, eu não sou perito em nada de investigação de fraude, essas coisas. Eu só assisti esse documentário, achei muito interessante e eu sou muito fã de crimes reais, eu adoro ver crimes reais, adoro ver como é solucionado esses casos. Então eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês contando um pouco sobre este documentário. Tudo que eu falar aqui foi retirado do documentário da dona Netflix, então tô deixando os créditos aqui pra dona Netflix, até porque a Netflix nem precisa dos créditos, mas eu tô deixando aqui os créditos pra dona Netflix. E antes de irmos pra esse vídeo, eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e ativa o sininho de notificações pra você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal. Esse vídeo deu muito trabalho pra pesquisa, eu tive que assistir esse documentário umas 5 vezes só pra eu fazer todo o roteiro desse vídeo, e eu sei que esse vídeo vai ser assim, enorme, vai ser muito difícil de editar, então por favor, deixa o like aí que vai me ajudar bastante e comente aqui também se vocês gostam que eu trago esses vídeos aqui um pouquinho mais informativos pra vocês, resumindo mais as coisas que tem na Netflix e em outros sites. Eu posso fazer vários vídeos assim pra vocês que eu acho que vocês vão gostar bastante. Então deixa de enrolação, vamos lá falar sobre Simon Leviev, sobre o golpista do Tinder, porque tem muita coisa que eu preciso falar pra vocês. Cecily Fitzgerald, acho que é assim que fala o nome dela, era uma mulher como qualquer outra que sonhava em encontrar um verdadeiro amor. Um belo dia, Cecily estava no Tinder e ela se depara com a mesma situação que eu disse pra vocês no início do vídeo. Ela encontra um cara riquíssimo, bonitão, rico, que estava lá no Tinder pra ela, e ela, sem pensar duas vezes, ela desliza para a direita e ela tem um match com este cara. Ela também, antes de dar o match com esse cara, ele tinha na bio dele o Instagram, e ela entra nesse Instagram desse cara e ela vê que ele tem muitos seguidores e que ele tem várias fotos e que ele, assim, é um cara muito rico, ele é muito boa pinta. Então ela dá match com ele e rapidamente, depois que ela dá match com ele, ele manda uma mensagem pra ela. Na mensagem ele diz que ele está saindo de Londres e que ele queria encontrar com ela para tomar um café. Ele convida ela para tomar um cafezinho com ele. Obviamente ela aceita e ele manda pra ela o endereço de onde seria esse café. E o hotel que eles vão tomar esse café é o Hotel Four Seasons, que é um hotel 5 estrelas de gente rica, que lá só tem gente muito, muito rica. Quando a Cecily vê o Simon pela primeira vez, ela fica deslumbrada porque ele é exatamente como era nas fotos e pessoalmente ele era ainda mais bonito. Durante o café eles tiveram várias conversas e a primeira conversa que eles tiveram foi sobre trabalho. E ele explicou pra ela que ele trabalhava na LLD Diamonds, que é uma empresa de diamantes, que ele havia herdado essa paixão de trabalhar como diamantes do pai dele, e atualmente ele era o CEO dessa empresa. Rapidamente a conversa foi evoluindo e eles foram conhecendo um pouquinho mais um do outro, e ela sentiu uma conexão muito forte com ele. E ele tinha dito pra ela que ele estava indo para a Bulgária, que ele estava indo a negócios. Então ele convida ela para ela ir para a Bulgária junto com ele, para eles viajar juntos, para eles passar mais tempo juntos, e que ela iria com ele
ele junto no jatinho particular dele. Obviamente ela ficou deslumbrada com tudo isso e ela, como sentiu uma conexão com ele, ela aceitou esse convite e foi viajar para a Bulgária com o Simon. Quando eles chegam na Bulgária, eles passam a noite juntos em um hotel 5 estrelas e quando eles são deitados lá na cama, ela começa a acariciar as costas dele e ela sente algumas marcas que tinham nas costas dele. E ela pergunta para ele o que seriam aquelas marcas. Ele diz para ela que ele foi capturado na África do Sul, injustamente, que ele foi preso e que ele tinha sofrido várias agressões por lá. Ele estava fazendo um negócio, estava fechando um negócio, só que as pessoas traíram ele, prenderam ele injustamente e dentro da prisão ele foi muito agredido porque ele era judeu. Ela ficou completamente assim, abismada, chocada, e ela viu que ele estava se abrindo para ela, que ele estava sendo um homem mais sensível para ela. Então ela falou assim: cara, esse cara tá se abrindo para mim. Esse cara é diferente dos outros. E ela acabou se apaixonando por ele, né, gente? Depois que eles passaram a noite juntos, ela voltou pra cidade dela e eles continuaram conversando pelo WhatsApp. Eles trocavam várias mensagens de bom dia, ficavam trocando várias carícias pelo WhatsApp, fizeram FaceTime, ficavam conversando a todo momento. E aí a paixão só foi aumentando e ela só foi se apaixonando ainda mais pelo Simon. Agora, gente, que a coisa vai ficar tensa. Vai ficar muito, muito tensa a partir de agora. Como eles já estavam super apaixonados, ele acabaram fechando uma relação de namoro aí, os dois estavam namorando. Então o Simon chegou e falou assim pra Cecily: olha, agora que a gente tá namorando, pra começar essa relação com verdades, eu quero contar pra você uma coisa. E aí ela ficou assim: meu Deus, o que ele tem pra contar pra mim? Ele disse pra ela que ele estava fechando o negócio e que se esse negócio desse certo, ele ganharia mais de 70 milhões de dólares. Só que o ramo dos diamantes é um ramo muito perigoso e tinha inimigos atrás dele. E que a todo momento a segurança dele estava em risco. Por isso ele sempre andava com seguranças perto dele, porque a todo momento poderia acontecer algum ataque contra ele. Depois disso ele disse pra ela que Londres não era um lugar mais seguro pra ele. Então eles passaram a não se ver mais e apenas conversar por WhatsApp, porque assim, ele falou que não estava mais seguro, que ele não podia ver ela, porque a qualquer momento poderia ser que alguém poderia rastrear ele e que não era muito seguro pra ele. Então eles ficaram muito tempo sem se ver pessoalmente. Então um dia ela tentou mandar uma mensagem pra ele, só que ele não tinha respondido. E pra ela ter uma noção de onde ele estava, ela entrou no Tinder, como eles já tinham conversado, o perfil deles estavam lá abertos ainda, e ela viu que o Tinder dele estava diferente. Ele havia mudado as fotos do Tinder dele, estava com uma descrição diferente, estava totalmente diferente o Tinder dele. Então ela pensou: putz, eu acho que ele está me traindo. Esse foi o primeiro pensamento que ela teve. Então ela chegou, mandou uma mensagem pra ele e falou assim: olha, eu acabei de entrar no Tinder pra ver onde você estava e você está com um Tinder novo, assim, você está totalmente diferente no Tinder, não está aquele Simon que a gente tinha conversado anteriormente, eu tô vendo aqui outra pessoa. Ele disse pra ela que ele tinha apagado o Tinder do telefone e que ele a amava. Ela, como eu, né, gente, trouxíssima, acreditou nele e falou assim: ele me ama. Então ela resolveu deixar essa informação assim de lado e disse que eu amava também. E aí, gente, pra apaziguar ainda mais essa situação, o que ele faz? Ele convida ela para morar juntos, para eles irem morar juntos, e diz pra ela ir procurar apartamentos. Ela foi procurar vários apartamentos, cada dia ela ia procurar um apartamento, e eles conversavam FaceTime, ela mostrava o apartamento pra ele por FaceTime, então ela estava procurando um apartamento para eles morarem juntos. Agora, saindo da história da Cecília, nós vamos para a história da Pernilla Sijorholm. Gente, eu não sei falar o nome desse pessoal, eles são lá da Europa, eles têm assim um nome totalmente diferente, então eu não sei falar o nome deles. Resumindo toda a história da Pernilla, ele fez a mesma coisa com ela. Ele conheceu ela no Tinder, só que ao invés dele levar ela para Bulgária com o jatinho dele, ele a convidou para ela ir para Amsterdã, que é o meu sonho de viagem, gente, meu sonho é ir para Amsterdã. E ele a convidou ela para ir para Amsterdã, ele comprou a passagem para ela ir para lá. Obviamente, ela foi para Amsterdã e chegando lá, eles tiveram um encontro maravilhoso, muito legal. Porém, eles se conectaram muito assim, muito mesmo. Só que a conexão deles não era uma conexão amorosa, e sim uma conexão de amizade. Então eles resolveram ficar só na amizade mesmo, deixar o relacionamento de lado e ficar apenas na amizade.
Um dia Cecília estava dormindo e de repente ela recebe uma mensagem do Simon. Na verdade, ela recebe várias mensagens dele, onde ele diz pra ela que o seu segurança foi ferido por um de seus inimigos. Ele chega a mandar vários vídeos pra ela e várias fotos onde ele estava com ferimento na cabeça e que ele tinha sido ferido pelos inimigos. A todo momento ele falava isso pra ela. Obviamente ela fica super desesperada, ela não sabe o que fazer e ela fica muito preocupada com ele, porque ela ama ele. Então ele fala pra ela que por motivos de segurança ele foi proibido de usar os cartões dele, porque se ele usasse os cartões de crédito dele, ele poderia ser rastreado pelos inimigos dele e os inimigos saberiam onde ele estava. Então ele pede pra Cecília passar os cartões dela pra ele. Ele pede ela pra pedir um cartão adicional pra ele usar esse cartão e que ele pagaria as faturas, pagaria tudo o que ele gastasse. Então, como ela tinha muita confiança nele e eles estavam juntos há muito tempo e que ela amava ele demais, ele era o namorado dela, ela pede esse cartão pra ele, ela passa esse cartão pra ele e rapidamente ele estoura o limite desse cartão. Então ele pede para ela ligar lá na American Express, que é a provedora do cartão dela, pra ela pedir um aumento de limite. Ela liga, consegue um aumento de limite pra ele e ele estoura esse limite novamente. Como ele já tinha estourado esse limite, ele mandou pra ela um recibo onde ele já tinha transferido uma grana para a provedora do cartão dela, falando que já tinha pago uma fatura aí pra ela. Então ele pede pra ela levar pra ele em Amsterdã uma bagatela pra ele, uma quantia em dinheiro que ele estava precisando, porque o dinheiro não era rastreável. Ela não poderia fazer uma transferência, porque se ela fizesse uma transferência pra ele, poderia rastrear e saber onde ele estava. Então ele pediu pra ela ir até Amsterdã e levar uma bagatela pra ele de 20 mil dólares. Obviamente, ela não tinha esse dinheiro, ela não tinha nenhum centavo, então ela teve que pedir um empréstimo. Ela foi atrás de bancos e ela pediu um empréstimo de 20 mil dólares e ela foi até Amsterdã com o dinheiro dentro de uma mala, morrendo de medo de ser parada lá onde tem os aviões, né? Ela tava com medo de ser parada e como ela ia explicar que ela tava com aquele tanto de dinheiro dentro da mala. Então ela foi pra Amsterdã, não foi parada, graças a Deus não deu nada disso, e ela entrega o dinheiro pra ele. Eu acho que seria até melhor se ela fosse parada, né? Mas enfim, ela leva o dinheiro pra ele. Chegando lá, ela percebeu que a relação dos dois estava um pouco diferente. Ele estava mais frio com ela, ele não tava aquele cara mais carinhoso, aquele cara mais amorzinho com ela mais. Ele estava um cara bem frio, ele estava assim, mais rígido com ela. Então, depois que ela entregou o dinheiro pra ele, o telefone dele toca e era o Peter. E o Peter falando que eles tinham que sair de lá urgentemente, porque aconteceu algum vazamento de informações e os inimigos estavam indo atrás dele. Obviamente, a Cecília, ela ficou assim, meu Deus do céu, eu tô desesperada, ela não sabia o que fazer. Então, ele saiu do apartamento, deixou ela lá, sozinha, ela foi embora, mas a todo momento preocupadíssima com ele. Ela não sabia o que tava acontecendo. Meu Deus do céu, ele vai morrer? Não sei, eu amo ele, gente, ele não pode morrer, meu Deus do céu, não sei o que eu vou fazer. Então, ela vai embora e ele vai viajar. E ele, quando pousa, ele manda a localização pra ela de que ele está em Estocolmo. O Simon estava em Estocolmo, onde a Pernilla morava. Então, ele manda uma mensagem pra ela e fala: olha, estou em Estocolmo, você quer sair? E ele chama ela pra ir a uma balada em algumas festas. Ela vai nessa festa, ela se veste, vai nessa festa. Só que quando ela chega lá, ela vê que tá bem cheia a balada, tá cheia de mulheres junto dele, tá cheia de pessoas junto deles. Então ela fica uns 15 minutinhos e vai embora. Ela fala assim: olha, eu vou embora, amanhã a gente conversa. Só que no dia seguinte, ele já não estava mais lá em Estocolmo. Ele já tinha ido para Barcelona. Gente, vocês estão pegando a minúcia? Vocês estão entendendo o que tá acontecendo aqui? Deixa o like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, porque aqui, gente, a história só vai de mal a pior. A partir de agora, gente, é só ladeira abaixo. Vocês vão ver o que vai acontecer a partir de agora. Então deixa muito like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e ativa o sininho de notificações para você ser notificado quando lançar um vídeo novo, porque assim vocês me motivam a eu fazer mais vídeos desse estilo para vocês. Vamos lá falar mais um pouquinho sobre essa história bizarra. No dia seguinte, o Simon ligou para Cecília e ele disse que não estava conseguindo usar mais o cartão, que ele estava com muitas pessoas para ir para um hotel e ele não estava conseguindo passar o cartão dele. E ele pediu para ela ligar para a provedora do cartão para tentar resolver isso. Ela ligou, conseguiu resolver esse problema, só que instantes depois ele liga para ela de novo falando que ele não tá conseguindo arrumar o cartão. E aí ela fala assim: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Ela liga novamente lá pro cartão e aí ele fala para ela: olha, vamos fazer o seguinte, pede um aumento de limite do seu
cartão. Aí ela fala, cara, eu não consigo um aumento de limite mais, porque onde eu trabalho, eu não recebo o suficiente para eu conseguir um aumento de limite. Então ele fala assim, eu vou te empregar. O que ele faz? Ele pede para ela mandar todos os dados dela, para ele mandar o passaporte, para ela mandar todos os dados que ela tem, para ele conseguir empregar ela na LLD Diamonds. Então ela manda essas informações para ele por e-mail e ele contrata ela. E quando ele contrata ela, ele manda vários contra-cheques para ela conseguir esse aumento de limite. E nesses contra-cheques estavam falando que ela recebia mais de 90 mil dólares por mês. Vocês têm noção do que é 90 mil dólares, gente? É muito dinheiro, é muita grana. Então, ela pegava esses contra-cheques e ela levava nos bancos para ela conseguir um aumento de limite. E aí, assim, ela conseguia facilmente, porque ela recebia muita grana. Então, eles dariam um limite de crédito para ela muito alto. E ela conseguiu o limite de crédito para ele. Só que aí, depois que ela conseguiu esse aumento de limite, ela estava super preocupada sobre como ela ia pagar todas essas contas. E ela falou isso para ele. Então, ele enviou outro recibo para ela de 250 mil dólares que ele havia transferido para ela. Ela ficou assim, meu Deus do céu, é muito dinheiro. Daria para ela pagar todas as contas dela e ainda sobraria um dinheiro. A Pernilla estava viajando para uma cidade da Grécia, onde lá facilmente você vê vários famosos e modelos que vão para lá viajar e desfrutar das belezas desse local. Nessa época, o Simon comentou com a Pernilla que ele estava namorando, então a Pernilla convidou o Simon para ir lá para a Grécia junto com ela viajar e levar a namorada dele. Neste momento, a Pernilla, ela conhece a Ponilla, uma modelo tipicamente russa. Nessa mesma semana, a Cecília estava indo para a cidade dela, onde a família dela morava, e ela iria apresentar o Simon pra família dela. Ela iria mostrar ele, ia apresentar ele pra família dela, gente. Ele ia levar ele na casa dela pra mostrar pra todo mundo. E algumas horas antes desse encontro, ele liga pra ela e fala, olha, me proibiram de viajar, eu não vou poder comparecer. Ela fica muito triste porque ele não vai poder comparecer nesse local, ele não vai poder ir lá conhecer a família dela, mas ao mesmo tempo ela fica feliz porque ele está seguro. Logo depois ele pede a Cecília para conseguir um empréstimo de 20 mil dólares pra ele. Esse 20 mil dólares seriam usados com as despesas da equipe dele, com as despesas da segurança dele e com os encontros que ele tinha com pessoas que ele fazia negócio, sabe? Que ele levava os clientes dele a encontros muito caros, então esse dinheiro iria ser usado para isso. Ele gastou esses 20 mil dólares em 3 dias. A Pernilla, o Simon e a Ponilla, eles foram para um restaurante chamado Bonbonniere, que é um restaurante muito caro, que para vocês terem noção, para você entrar nesse restaurante você tem que fazer uma reserva, e para você fazer essa reserva é 2 mil dólares. É muito dinheiro. O Simon novamente estourou o limite do cartão da Cecília, e ele pediu para ela aumentar o limite de crédito do cartão novamente. O Simon, ele fez a Cecília conseguir uma dívida de mais de 250 mil dólares. Vocês têm noção do que são 250 mil dólares? É mais de 1 milhão de reais. É muito dinheiro. E ele sempre ficava prometendo que iria pagar ela, que ele iria pagar essa dívida. E um dia ele chamou ela para ir para Amsterdã e ele faria um cheque para ela de 250 mil dólares, onde ela poderia pagar todas as dívidas. Chegando lá, ele fez um cheque para ela de 500 mil dólares. E quando ela foi descontar esse cheque, o que aconteceu? Ela não conseguiu. Ela não conseguiu descontar esse cheque. Por quê, gente? O cheque estava no nome do Simon. Aí uma equipe dos credores que emprestaram dinheiro para Cecília foi até a casa dela e pediu para ela mostrar para eles uma foto desse cara que pediu dinheiro emprestado para ela. Ela mostrou a foto para esses caras e no mesmo momento eles falaram: é ele. Shimon Hayut é o verdadeiro nome de Simon Levier. Ele nunca foi milionário e ele era descendente de uma família muito humilde. Então, quando ele tinha 18 anos, ele resolveu sair de casa. Ele mudou o nome dele de Shimon Hayut para Simon Levier e ele começou a assumir essa identidade de príncipe herdeiro dos diamantes. Ele estava sendo procurado em vários países por aplicar golpes em mulheres. O que ele fazia? Ele aplicava golpe em uma mulher, ele pedia dinheiro para uma mulher, o dinheiro que ele pedia dinheiro para essa mulher, ele gastava com outra mulher. Tipo um esquema de pirâmide. O Simon aplicou esse golpe na Cecília e a grana que ele pegava da Cecília, ele gastava com a Pernilla. A Cecília, ela ficou tão assustada, ela ficou assim tão perdida com tudo que estava acontecendo, que em determinado momento ela até cogita a tirar a própria vida. Ela conta isso no relato no documentário, que um momento ela estava dirigindo e que ela queria entrar na frente do caminhão porque ela não sabia mais o que fazer com a vida dela. Ela estava completamente perdida. Depois disso, ela bloqueou
bloqueou o Simon no WhatsApp e ele tentava contatos com ela de todas as formas. E quando ela estava na casa da mãe dela, o telefone toca e era o Simon, e ela escuta ele pela secretária eletrônica. Ele ameaça ela, porque se ela não atendesse, ela não entrasse em contato com ele, ele tinha todos os dados dela, ele tinha todos os dados da família dela, então ele sabia onde a encontrar e que ela iria se arrepender. Então, numa tentativa de parar o Simon, ela vai até um jornal, que é o VG, que é um jornal mais famoso lá da Noruega, e ela pede ajuda deles, ela conta toda a história deles, e eles vão atrás dessas informações, e eles conseguem várias informações sobre o Shimon, e aí eles expõem o Shimon. Um dia a Aileen estava rolando o seu Instagram e ela se depara com uma imagem do seu namorado. Ela clica nessa imagem e quando ela clica nessa imagem, abre um artigo enorme intitulado O Golpista do Tinder. Neste artigo estava toda a história da Cecily e a história da Pernilla. A Aileen, ela fica desesperada e ela manda esse artigo para o Simon. Rapidamente o Simon a responde dizendo que aquele artigo era os inimigos dele que tinha planejado aquele artigo, que ele tinha contratado essas duas mulheres para contar mentiras sobre ele e tinha pago esse jornal para publicar essa reportagem. Eles estavam juntos há mais de um ano e ela viu que a história estava se repetindo com ela. Ela havia o conhecido no Tinder, ele havia levado ela no encontro em um hotel 5 estrelas e quando ela leu esse artigo, ela viu que tudo se encaixava. Outra coisa também, ela viu que nas mensagens que ele mandava para ela, eram as mesmas mensagens que ele mandava para Cecily. Quando ela leu os artigos, ela via que aquelas mensagens eram iguais, eram idênticas. Ela também emprestava dinheiro para o Simon, e ela emprestou para ele uma bagatela de $140 mil. Só que a Aileen, ela foi muito esperta. Ela não acreditou no Simon, ela acreditou nas mulheres. E ela teve uma brilhante ideia. Ela mentiu para o Simon que ela o amava, que ele era o homem da vida dela, que ela acreditava nele. Porém, um dia o Simon precisou de dinheiro e pediu dinheiro para ela. Ela falou que ela não conseguia esse dinheiro e ela falou que ela poderia ir para Amsterdã, pediu para ele separar as roupas de grife dele, que ela iria vender e esse dinheiro que ela conseguisse, ela iria repassar para ele poder pagar as coisas aí, para ele poder fugir dos inimigos. Ele estava escondido em Praga, uma cidade da República Tcheca, e quando ela chegou lá, ele levou ela a uma clínica de cirurgia plástica e lá ela viu que ele foi se consultar com um cirurgião e ele queria mudar algumas coisas no rosto dele. Ele queria mudar as maçãs do rosto, mexer no nariz, mexer um pouco nos lábios e talvez um pouco no queixo. O cirurgião logo assim negou fazer essa cirurgia, porque essa cirurgia quem faz são criminosos para mudar a aparência. E no momento que ele falou isso, ela até engasgou, que ela queria falar para o cirurgião que ele era um criminoso. Ela queria falar isso pra ele, mas ela não conseguiu. Depois disso, eles jantaram em um hotel 5 estrelas e eles foram dormir juntos. A todo momento, a Aileen, ela ficava pensando, putz, será quem que foi a mulher que está pagando esse jantar? No dia seguinte, amanheceu e ela fez as malas, ela encheu 3 malas com roupas do Simon. Ele não ajudou ela a fazer nada, ele nem tocou nas roupas para ela colocar ela na mala, ele não ajudou ela a carregar nada, ela fez isso tudo sozinha. E ela voltou para a cidade dela. Ela vendeu as roupas do Simon e todo o dinheiro que ela conseguiu com essas roupas, ela usou para pagar as dívidas que ela está devendo. As dívidas que ela precisava pagar, que ele não pagou ela o dinheiro. E quando ele perguntava a ela se ela tinha vendido alguma peça, ela falava para ele que ela não conseguia vender, que ela não estava conseguindo vender nenhuma peça de roupas dele. Uma curiosidade é que a Aileen, ela trabalhava em uma loja de modas, ela entendia muito disso, então era muito fácil para ela vender as roupas. O Simon, ele ficava perguntando ela e ela ficava enrolando ele, até que um dia ele mandou uma mensagem para ela, ele ameaçando ela, falando que ele queria o dinheiro e que ele estava indo em encontro dela, que ele estava viajando para a Grécia. E aí ela entrou no site lá de passagem de voo e ela viu qual voo estava indo para aquele momento. Quando ela olhou, ela viu que aquele momento era muito oportuno para ela. Ela tirou o print daquelas passagens dos horários do voo, fez um e-mail e encaminhou para a polícia, falando, ó, Simon Levier está indo para este lugar. Só que ele não está indo com o nome de Simon Levier, ele está indo com o nome de David Sharon. Então, neste momento, o Simon é preso por falsificação de passaporte. Ele estava com documentos
falsos. Ele foi pego lá na parte de imigração, acho que é isso que chama, lá na parte onde você desembarca lá, e foi preso porque ele estava com o passaporte no nome de outra pessoa. Uma curiosidade muito legal que eu preciso destacar aqui pra vocês é que o Simon, ele nunca acreditou, até o dia que lançou o documentário, de quem tinha denunciado ele foi a Aileen. Ele sempre pedia a ajuda dela, falando: olha, meu Deus, eu tô preso, me ajuda aí, dá uma ajudinha aí. Ele mandava mensagem pra ela. Só que, tipo, ela tava lá rindo: hahaha, seu idiota. Rindo não, né? Porque uma situação pra você chorar, né? Porque ele roubou muita grana de muitas pessoas. Agora, uma informação muito importante pra vocês. O Simon, ele foi sentenciado a 15 meses pelos seus crimes que ele teve em Israel. Porém, ele foi solto depois de 5 meses. Hoje, o Simon, ele trabalha como coach para o sucesso e ele vive hoje em liberdade. A Cecile, a Pernilla e a Aileen ainda estão pagando as suas dívidas. Ele nunca foi acusado pelos golpes que ele aplicou nelas e estima-se que ele roubou mais de 10 milhões de dólares em todo o mundo. Depois de ser solto, ele voltou para o Tinder e hoje ele namora uma modelo israelense. Quando a Netflix pediu para o Simon ele dar uma entrevista para eles falando sobre o assunto, ele mandou um áudio para eles falando que ele processaria a Netflix por calúnia e difamação. Bom, gente, aqui finaliza toda essa história do Simon. E a única coisa que eu tenho pra falar é: tomem cuidado com aplicativos de relacionamento. Tomem cuidado com pessoas que vocês saem. Tomem cuidado com pessoas em que vocês confiam. Quando eu vi que eu tava vendo o filme e eu vi que elas entravam, elas aceitavam na hora em viajar com ele, eu falei assim: gente, imagina se esse cara, ele fazer tráfico de pessoas. Imagina isso, gente. Assim, é algo muito sério. Então, por favor, gente, tomem muito cuidado com pessoas que vocês relacionem. Tomem muito cuidado com pessoas que vocês passam as suas informações. Eu gostei muito desse documentário, tanto que eu quis fazer esse vídeo aqui com vocês. Eu amei fazer esse vídeo, mas eu tenho certeza que esse vídeo vai dar um trabalho danado pra eu editar, porque tá dando mais de 40 minutos de material bruto, então assim, eu tô fudido pra editar esse vídeo, mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês gostaram, deixa muito like, se inscreva aqui no canal se vocês não são inscritos, ativa o sininho de notificações pra vocês serem notificados quando eu lançar um vídeo novo aqui no canal. Quando vocês fazem isso, gente, vocês me ajudam muito, muito mesmo, e vocês ajudam o YouTube a divulgar mais esse conteúdo para as outras pessoas. E compartilha esse vídeo com os amigos de vocês, porque eu tenho certeza que eles vão gostar muito dessa história aí do golpista do Tinder. Um beijão no coração de vocês, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, e até a próxima. Tchau!